nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Domingo de Pentecostes. Há exatamente 50 dias estávamos comemorando a Páscoa do Senhor. 50 dias depois da Páscoa, vem o Paráclito, o outro defensor, o outro consolador, o outro advogado, o Divino Espírito Santo. A segunda leitura de hoje fala uma coisa bem importante, que até convido você, se quiser, fazer um exame de consciência. Irmãos, procedei segundo o Espírito. Esse é o convite, essa chamada de atenção que Paulo aos Gálatas faz. Proceder segundo o Espírito e não segundo as nossas ideias. Proceder segundo o Espírito é muito simples, porque Deus, na sua infinita misericórdia, já deixou tudo pronto. É o grande erro você ficar assim, agora eu vou rezar para ver o que Deus fala comigo. Claro que Deus pode falar com você, mas as respostas daquilo que você precisa, de como você deve proceder, já está no catecismo. Porque é a ação do Espírito Santo. Ali ele revela a verdade, através da sua igreja. Então eu vou proceder segundo o Espírito. Primeiro, observando o catecismo da Igreja Católica, porque ali está a ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o nosso Deus verdadeiro. Também eu posso proceder analisando os documentos da igreja. Veja, quando a gente passa por uma dificuldade, a igreja, como mãe que quer conduzir os seus filhos ao caminho reto, ela estuda aquela situação, ela vai rezar, ela vai reunir grandes pessoas que estudam o tema e vai colocar os documentos para a nossa edificação. Então, eu vou proceder segundo o Espírito, também observando os documentos da igreja, que é de extrema importância. Também eu ajo segundo o Espírito, obedecendo os mandamentos da igreja, os 5 mandamentos da igreja, que é de extrema importância. Nós não podemos fazer pouco caso dos 5 mandamentos da igreja. Se a gente falha com um desses 5 mandamentos, configura pecado grave. Quando você falta na missa de domingo, por exemplo, você já não comunga, você já vai confessar, porque cometeu uma falta grave. Então, os outros 4 mandamentos é a mesma coisa. Não cumpriu, por negligência, uma falta grave, precisa se confessar e se afastar da comunhão, enquanto não se confessa. Note que eu estou falando aqui, matéria grave, é um motivo justo, que não seja um motivo justo. Por exemplo, eu sei que na sexta-feira a igreja pede a abstinência de carne. Então, todo católico, na sexta-feira, não deve comer carne. Então, eu vou comer carne sim, não estou nem aí. Então, se você faz isso, comete uma falta grave, porque você está negligenciando, está renunciando ao mandamento da igreja. Então, eu preciso proceder segundo o Espírito. E proceder segundo o Espírito também é sempre buscar os santos sacramentos, de modo geral. De modo especial, vamos buscar aqui no sacramento da Eucaristia e no sacramento da confissão, que é de extrema importância para o nosso crescimento espiritual. No entanto, existe um espírito diabólico disfarçado de piedade. A gente escuta muito, veja, quando a pessoa fica muito tempo sem se confessar, e ela vai na missa e recebe a Santa Comunhão. Ela diz o seguinte: não, eu sinto que Deus me chama para receber a Santa Comunhão. Eu tenho uma necessidade de receber a Santa Comunhão. Então, por isso que eu fui receber Jesus a Eucaristia. Então, esse sentimento que você sentiu, fala isso para as pessoas que falam isso para você, com todas as letras. Não é o Espírito Santo que te chama para ir comungar. Nunca vai ser. Porque o Espírito Santo não vai te convidar a cometer um pecado grave. Se a igreja está me ensinando que se eu cometer uma falta grave, eu tenho que me afastar da comunhão, por que o Espírito Santo vai dar privilégio para você que cometeu o pecado grave e pode comungar? Então não é o Espírito Santo, é um espírito diabólico disfarçado de espírito de piedade.
E isso a gente escuta muito. Ou outras pessoas que cheio de arrogância, falam, eu não me confesso com o padre, me confesso diretamente com Deus. Mas ora, as Sagradas Escrituras, hoje, João capítulo 15, que eu não li aqui, fala exatamente que Jesus manda dar o poder aos apóstolos e perdoar o pecado. Como você não vai confessar com o sacerdote, se Cristo manda? Então, algumas inspirações não têm nada a ver com o Espírito Santo. É coisa mundana, é coisa da carne, é coisa do diabo. Então, tomemos cuidado. Por isso, que o melhor caminho para você não cometer o erro, que eu disse, é seguir o catecismo, os documentos, os mandamentos e ser fiel aos sacramentos. Aí não tem erro nenhum. E São Paulo, com toda a sabedoria do Divino Espírito Santo, fala uma coisa assim, se a gente falasse por nossa própria conta, algumas pessoas iriam ficar chateadas. Se eu não agir segundo o Espírito, então eu vou agir segundo a carne, e o resultado é, as obras da carne são o seguinte, fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Olha só, se eu não agir segundo o Espírito, eu passei a agir segundo a carne, o resultado é tudo isso. E São Paulo diz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ponto. Então, em resumo, se eu não agir segundo o Espírito, eu não vou herdar o reino de Deus. Isso é o recado que São Paulo diz. Então, por isso que eu disse, é bom fazer exame de consciência. Eu quero proceder com a ajuda do Espírito Santo, segundo o Espírito Santo, e não segundo ao espírito diabólico, disfarçado de piedade, nem segundo a carne, nem segundo o mundo, que se eu fizer isso é certeza que vou me condenar. Então, façamos esse trato com o nosso Deus, que a partir de hoje vamos trabalhar para proceder segundo o Espírito. Anima-te, talvez uma alma um pouco desanimada, com uma aridez espiritual, o pecado te pega, algumas situações na vida de vocês aqui exigem uma atitude heróica. Existe até a caridade heróica, né? Vocês já ouviram falar sobre isso, mas para muitos exige uma atitude heróica, porque a gente não tem força para tomar determinada decisão que dê extrema importância na nossa vida. Tudo isso nos deixa meio que mortos, sem ânimo para prosseguir na vida espiritual. Aridez, desânimo. E como diz um grande santo, que eu peguei totalmente do livro dele, a pessoa diz, como eu vou ser bom? No mundo de hoje, é possível viver a santa pureza? É possível viver a santa castidade? De tanto pecar, parece que tudo que eu faço na vida é pecar. Você também pode ter se perguntado, eu irei para o céu? Não faço coisa boa? Vivo numa situação pecaminosa? Tento não pecar, e a única coisa que eu faço é pecar. Então, se você pode, fala isso. Quer que não já tentou, vou, a partir de hoje, ser fiel, ser uma vida mortificada? Você falou isso de manhã, à tarde estava fazendo tudo o contrário. Quem nunca fez isso na vida, tira a primeira pedra. Tem um bom propósito, mas é só virar a esquina que muda tudo. Então, tento não pecar e a coisa que eu faço é pecar. Ossos ressequidos, que foi a leitura, uma das leituras de ontem na vigília. Então, hoje é o dia do perdão. Basta se arrepender e confessar que Deus te dará o perdão. Tenta outra vez, mas tenta desta forma, agindo segundo o Espírito, e não segundo os critérios mundanos, pois temos a força do Espírito Santo. E mesmo que você está passando assim, numa opressão, numa agonia muito grande, ânimo, porque você tem o Espírito Santo. Eu não tenho um ser humano para me proteger, para me amar. Eu tenho o próprio Deus para me amar. Então não posso ficar triste, com a cabeça baixa, porque eu pequei, porque me traíram, etc. Não, eu tenho a força do Espírito Santo.
Ele derruba tudo aquilo que quer nos derrubar. O Espírito Santo faz isso. Ele tira toda a pedra do nosso caminho. Ele nos dá coragem, ele nos convence, ele nos dá um coração manso e humilde. Sopra nas orelhas, nos ouvidos, ele dá o sopro de vida. É ele que dá força, é ele que dá a castidade, é ele que dá a humildade, é ele que dá a caridade. Ele destrói todo o mal. Esse é o nosso Deus. Essa é a solenidade de hoje, do Divino Espírito Santo, que quer exatamente destruir tudo aquilo que se levanta para destruir a sua alma. O que temos que fazer? Vou ser repetitivo mesmo. Vamos proceder segundo o Espírito e o resto ele vai fazer. Eu te prometo isso. Agora, se a gente ficar se lamentando, esquecer que tem um Deus Todo-Poderoso à disposição para nos ajudar, aí não tem outro jeito, vamos viver na tristeza eterna. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora de Pentecostes, a nossa boa mãe, nos dê essa grande graça de agir segundo o Espírito, para que no final da nossa vida terrestre possamos contemplar a Deus face a face, pelo poder do próprio Deus. Salve Maria!